Olá, graça e paz a todos, aqui quem fala com você é seu irmão Alex. Hoje vamos dar continuidade ao livro de Jeremias e vamos falar sobre o capítulo 11 do profeta Jeremias. O capítulo 11 ele trata sobre uma aliança que Deus fez com o seu povo, que se o povo seguisse essa aliança, eles seriam abençoados, porque Deus seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. E quem anda com Deus não tem o que temer, porque Deus guarda, Deus livra. Aquele que anda com Deus entende os preceitos do Senhor, entende a vontade de Deus. Porém, se aquele povo que fez uma aliança com o Senhor não seguissem o que na aliança estava escrito, eles seriam punidos pelas suas próprias maldades, pelos seus próprios desvios. Como eu já disse, para que nós possamos entender isso, que muitas pessoas podem entender assim: então é meio difícil isso, porque se eu não cumprir, Deus vai me castigar, Deus vai me punir, então melhor não ter uma aliança com esse Deus, porque como eu vou seguir esse Deus, daí se eu pisar na bola, ele vai me castigar. Para que nós possamos entender essa aliança que Deus faz com o seu povo, é assim: o homem foi criado perfeito no Éden por Deus, né? Se você acredita em Deus, né? E a gente cremos por fé, então eu creio que isso aconteceu. Se você não acontece, que Deus, se você não acredita, né, que Deus é o Criador do céu, o Criador da terra, que Deus fez Adão e Eva, que Deus colocou o homem no jardim, que Deus ali, o pecado entrou pela desobediência de Eva, que contaminou seu marido e assim por diante, né? Então, talvez esse vídeo seja para você um conhecimento ou para você levantar um pensamento sobre o que eu estou falando. Porém, nós acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas, e se nós acreditamos nisso, nós sabemos que Deus criou o homem perfeito. Porém, Deus deixou o homem, né, a escolha, o direito de escolher se ele quer seguir a Deus ou não, né? E o homem escolheu não seguir a Deus, né? Pois Eva recusou-se a obedecer a Deus e ali não cumpriu com a aliança que Deus tinha feito com aquele casal, que era que tudo vocês podem desfrutar, porém daqui não. E ela foi lá e descumpriu. A desobediência ao Senhor trouxe esse mal sobre a terra, porque hoje o ser humano, ele deixado pela sua própria vontade, o ser humano ele não tende a fazer coisas boas. Isso é fato, né? E aquele que pretende fazer algo bom, ele acaba sendo corrompido por aqueles que só fazem o mal. Vamos dar um exemplo claro aqui. No vídeo anterior eu tinha falado sobre uma empresa, né? A gente trabalha numa empresa, toda empresa tem os seus dogmas, tem as suas regras, tem as suas doutrinas ali, que tem que ser seguida, que o diretor daquela empresa entende que se seguir aquilo, será melhor para aqueles funcionários. Então o que a gente entende, para trazer um exemplo, que Deus ele criou os céus e a terra, e Deus criou o mundo, criou o universo, tudo é feito pela mão de Deus. E Deus ali, né, deixou que o ser humano habitasse aquilo que ele criou. E aqui estamos nós na terra. Porém, tudo tem uma lei, né? Para você plantar uma árvore, você segue uns preceitos, você tem que ir ali cultivar a terra, você tem que abrir, jogar semente, você tem que regar, para que aquilo possa crescer e dar frutos. Porque se você não faz isso, você vai ter uma resposta daquilo que você não fez, que a árvore não vai crescer, aquela semente não vai germinar e ela não vai ali dar os seus frutos. Porém, assim é o ser humano. Deus ali criou todas as coisas e colocou nós aqui nessa terra e disse, tem essa lei. Se você seguir isso, vocês vão crescer, vocês vão ter fruto, as nações andarão em paz, não haverá guerra, não haverá nada de mal sobre vocês e nem sobre o restante da terra. Porque Deus disse a Abraão que todas as nações da terra serão benditas sobre Abraão. Então a gente vê que Deus colocou as suas regras, porque o homem por si, ele não consegue fazer o bem. E aquele que tenta fazer o bem é corrompido por aqueles que não fazem o bem, né? Continuando com o exemplo aqui, na empresa. Então ele decide criar as regras, dizendo, essas regras têm que ser cumpridas, porque assim vamos ter segurança, vamos proteger os nossos funcionários. Agora você imagine se uma empresa fala assim, olha, essas máquinas aqui estão aqui e vocês fazem o que vocês quiserem.
Cada um pode pegar a empilhadeira, cada um sobe, cada um faz o que quer, o operador faz o que ele quer, o inspetor faz o que ele quer, você entra na máquina funcionando mesmo, você coloca a mão em qualquer máquina que você quiser, faz o que vocês quiserem, entra aí e trabalha. Vai lá, faz o que vocês quiserem, come a hora que vocês quiserem, joga comida em onde vocês quiserem, se vocês não quiserem comer, joga o prato onde vocês quiserem jogar, e o pessoal da cozinha, se quiser lavar a louça lá, se não quiser fazer comida, não faça, faz o que vocês quiserem. É fato, né? E isso não vai dar certo. Então o que eles fazem? Tem que ter uma regra. Um horário para comer, horário para tomar café, horário para ir no banheiro, tem que ter regras para entrar numa máquina, você tem que desligar isso, você tem que desligar aquilo para proteger a sua saúde, proteger o seu estado físico. Essas regras têm que ser cumpridas. É aquele que não cumpre a regra, para não corromper as outras pessoas, ela tem que ser punida. Porque a punição mostra aos outros, fala, opa, eu não posso fazer isso, porque eu vou ser punido. Né? Entendemos assim. Porque imagina a pessoa vai lá e descumpre uma regra, e aquela pessoa é pega e não é punida. O que as outras pessoas pensam? Eu vou ficar aí seguindo regra, fazendo tudo certinho, nada. Eu vou fazer o que eu desejo no meu coração, eu vou entrar na máquina do jeito que eu quero, eu não vou pegar cadeado, não vou fazer nada, eu vou entrar, vou fazer o que eu quiser. Porque ninguém é punido mesmo, né? Então, o que acontece? A empresa vai lá e pune aquele funcionário pela atitude incorreta dele, para mostrar que ali é sério e que as outras pessoas, se fizerem a mesma coisa, será punido também. E se aquela pessoa repetir, ela será punida várias vezes, até que pode ocorrer a sua demissão. Né? E porque vamos agora para o lado fora da empresa, vamos lá. A gente tem os trânsitos, né? Foram criadas pistas, foram criadas rodovias, você consegue ir do Rio a São Paulo, né? Pela Via Dutra ali, você consegue chegar de um estado para o outro e assim por diante por vias. Aí você imagina que quem criou toda essa estrutura né, essa estratégia de pista, de rua, essas coisas, fala assim, o negócio é o seguinte, ó, vocês têm carta, esse carro aqui está na mão de vocês, né, fazem o que vocês quiserem. Quem quiser parar no pare, pare, quem não quiser parar, não pare, quem quiser atravessar a sinal vermelho, atravesse. Faz o que vocês quiserem, o que der na telha de vocês. Se quiser beber e pegar o carro dirigir e anda, não faz o que vocês quiserem. Vamos colocar bem claro aqui, faz o que vocês quiserem. O que os homens vão fazer? Se com regras as pessoas descumprem e a gente vê todas essas tragédias que acontecem por não cumprir as leis de trânsito, velocidade permitida, não ultrapassar sinal vermelho, não beber ao dirigir e assim por não dirigir, né? Beber ali, dirigir. Com todas as regras e punições, a gente vê todos esses desastres que acontecem. Agora imagine se for largado ali, faz o que vocês quiserem. Imagina, você não pare ali, você vai atravessar a rua, vem o outro, bate você. Você fala, e agora? Quem está certo, quem está errado? Não, o pare é meu. Não, você tinha que parar. Não, eu tinha que parar. Ou você está correndo, não é que eu correr. Por que adianta? Tem alguma placa falando que eu tenho que andar aqui a 40, 50, 60? Então, por isso, a gente vai na autoescola. Para você ser habilitado, para você pegar uma habilitação, você tem uma regra a ser cumprida. Dentro de bairros, vias locais. Então, tem lá 40 km por hora. Eu acredito que seja isso, né? 40 km por hora. Na via arterial, você pode andar 60. Uma pista de alta velocidade, você pode andar 100, 120, 120, 130, depende da localização, depende da pista e assim por diante. Vão criar uma regra. E aquela regra tem que ser cumprida. E se essa regra não é cumprida, você será punido. E assim é Deus, só que as pessoas não entendem dessa forma. A pessoa acha que Deus, quando pune alguém, Deus é malvado, Deus que Deus que é esse? Porque as pessoas só pregam Deus de amor, mas Deus é amor e é justiça, né? E Deus se ira. Então Deus não é só, né, rosas, não. Na rosa tem espinho também, gente. Né? Então Deus também, ele é justiça, ele é justo. Um Deus justo não aceita qualquer coisa. Ele é justo. Por mais que ele seja amor, o seu amor não pode ser maior do que a sua justiça. Ele é imutável. A justiça de Deus e o amor de Deus andam junto. Mesmo ele amando, ele pune as pessoas pelo amor que ele tem para as pessoas. Então, o que acontece? Quando você lê a Bíblia e fala, Deus irá punir se você não fizer isso. Se você não fizer aquilo, você será castigado. Então você acha que Deus está, Deus é Deus bravo, Deus ruim, que está ali com o seu cedro ali, falando, olha, cara, isso aqui tá fazendo, vou matar aquele ali, vou matar isso aqui, porque isso aqui não agradou, não fez o que eu quis. Não é assim. Deus coloca o ser humano na terra para o ser humano não se destruir totalmente. O que Deus faz? Deus cria suas leis, suas regras.
E qual que é a lei de Deus? Qual que é a regra de Deus? Né? É uma boa pergunta. Qual que é a aliança que Jesus Cristo tem conosco? Que nós devemos andar em santidade. E o que é andar em santidade? Vê se essa lei que Deus criou, para que nós seguimos, é ruim. Analisa aí você, na sua casa, onde você está assistindo esse vídeo, no carro, né? Sem dirigir, por favor. Né? Aonde você estiver, analisa o que Jesus Cristo quer de nós. O que Deus, o Todo-Poderoso, quer de nós. Ele quer que nós andamos em santidade. E andar em santidade é não falar mal do próximo. Será que isso é ruim? Será que Deus está pedindo demais? Eu e você não ficar falando mal dos outros? Será que a pessoa vai ficar alegre se souber que a gente está criticando e falando mal dessa pessoa? Mas Deus pede isso, nós não falamos mal, não entramos em contenda um com o outro, não falamos mal um dos outros. Jesus também pede para nós, amai ao nosso próximo como a nós mesmos. E amai o nosso inimigo. Será que amar o nosso próximo é ser ruim demais? É pedir demais? Não dá para entender isso, gente. Aí Jesus ele pede também para nós que sejamos sinceros em nossas palavras. Que não mintamos uns para os outros. Será que é pedir demais você ser sincero com os outros? Será que você não gostaria de ter uma pessoa sincera do seu lado? Uma pessoa que te ama, assim como ela ama ela própria? Assim como ela ama ela própria, ela amar você também? Assim como ela cuida da saúde dela, ela tentar cuidar da sua saúde, olhando para você, uma pessoa que gosta de segurança, corrigir você porque você está fazendo coisa errada. Será que você não gostaria de ter uma pessoa dessa do seu lado? Um amigo, uma esposa, um esposo assim do seu lado? Que te proteja, que te quer bem, que não minta para você? Jesus também diz que não devemos matar um ao outro, não roubar um ao outro. Será que você queria estar do lado de um assassino, que se você dormir ali, você não, sei lá, se eu vou dormir, eu vou acordar, que ele vai me matar? Né? Porque ele é assassino, vai se ele pega uma faca e enfia no meu peito ali. Agora, se Jesus fala assim, não matais uns aos outros, né? Será que é ruim? É pedir demais isso? Deus, Cristo, né? Ele nos fala assim também que devemos ser uma pessoa melhor ao nosso próximo, fazer as caridades. Será que isso é pedir demais? Então, assim, tá dando para você entender o que é o que Jesus pede para nós? Né? Não cobiçai a mulher do teu próximo. Quem gosta de ter um amigo ou um conhecido que fique cobiçando a sua esposa? Cobiçando o seu marido? Você queria ter uma amiga que cobice o seu marido? Você queria ter um amigo que vai na sua casa e fica cobiçando a sua mulher? Você gostaria de um amigo desse? Não, eu não gostaria. E é isso que Jesus pede. Não cobiçais uns aos outros, ou a mulher do próximo. Não matai, não minta. Seja sincero. Tenhais em vocês o fruto do Espírito, que é amor, é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Isso é pedir demais, gente. Aí Deus ele fala assim, mas se vocês não cumprir com isso, vocês são punidos. Mas vocês não são punidos porque eu vou punir vocês. Porque a própria ação de vocês leva uma punição de vocês próprios. Porque vamos supor aqui, você mente para uma pessoa e essa pessoa descobre que é uma mentira. Há uma consequência, gente. Se você cobiça a mulher do teu amigo e ali acontece, seu amigo descobre que você está lá chavecando, né? Vamos falar na palavra brasileirando aqui, né? Você está chavecando, tá ali flertando, né, com a mulher do seu próximo, seu amigo descobre e fala, meu amigo está aqui em casa comendo, bebendo comigo, anda comigo, conversa comigo e está dando em cima da minha mulher. Não tem uma consequência nisso? Pode fazer até a morte. Então acontece, o ser humano, quando ele descumpre a aliança que Deus tem com ele, né? Porque Deus é o Criador, Deus criou eu e criou você. Então Ele é o nosso dono. É assim que eu entendo a palavra de Deus. Né? E é assim que você tem que entender. Deus nos criou, Deus é o nosso Criador. E Ele colocou nós um manual para ser seguido. E se você descumpre esse manual, vai ter erros no sistema. Então acontece. Se você faz contra aquilo que é a regra natural, a lei, né? Tudo tem uma lei, como eu disse, né? Planta, árvore, tudo tem uma lei para ser seguido. E se você descumpre essa lei moral e ética do ser humano, é o que nós temos hoje, guerra. Hoje nós temos na política o quê? Um é do partido tal, o outro é do partido B, outro é do partido C, e o partido B briga com o partido C, que o partido C está junto com o B e com o A, é uma bagunça toda. Porque um quer ver o mal do outro, um quer derrubar o outro. E a gente vê a nação sendo destruída. Não porque Deus está falando assim, você pisou na bola aqui, eu vou castigar você.
É esse sentido que Deus castiga, que Deus fala assim, olha, hoje porém entre vocês a bênção e a maldição. Isso está na Bíblia, gente. Deuteronômio. Está entre a bênção e a maldição. Se vocês seguirem assim, vai ter bênção. Se vocês seguirem assim, vai ter maldição sobre a vida de vocês. É óbvio. Não é difícil entender isso. Se você segue os mandamentos, segue a lei, você vai andar bem, você vai ter tudo ali que você precisa. Se você descumprir, você vai ter a punição dos seus próprios erros. O ser humano em si, ele só pensa maldade. E o que não pensa maldade acaba se corrompendo, porque fala, só eu faço as coisas certas aqui. Eu vou largar de mão, eu não quero nem saber mais nada. É assim também, em qualquer lugar, dentro de uma empresa é assim. Imagina um setor que todo mundo faz o que quer e ninguém é punido e você é o único que quer fazer as coisas certinho. Você fala que essa é a mesma coisa? Eu parei, chega, pra mim chega. Eu tampei meus olhos, deixa passar tudo. E assim, é a aliança que Deus fez com aquele povo, é a aliança que Deus tem conosco. É que se a gente seguir os preceitos de Deus, não vai ter guerra no mundo, gente. Não vai ter fome. Não terá miséria. Dá para entender? A pessoa fala assim, mas se Deus existe, por que há fome na África? Por que há fome não sei aonde? Se Deus existe, por que nasce tanta gente assim? Por que nasce não sei o quê? Por que acontece? Vocês criam tantos problemas para tentar explicar a existência de Deus e Deus não está se preocupado com isso. Deus não quer provar a sua existência, porque a Bíblia fala que um dia tudo vai se acabar. Só o amor que não. A fé vai se acabar, porque um dia Deus irá revelar a nós. Deus voltará aqui nessa terra, reinará aqui e mostrará a todo ser humano que Ele é Deus Todo-Poderoso. Então, nesse intervalo de tempo, Ele não está preocupado em falar assim, se Deus existe, acontece isso, acontece aquilo. Gente, se nós seguíssemos o amor, a mansidão, a paz, aquilo que Jesus ensina, os países ricos daria comida para aqueles países pobres. Mas não, eu não vou dar dinheiro daqui para colocar lá, mas todo mundo é ser humano, gente. O pessoal que nasce na África tem carne, pele, é filho de Deus, é criatura de Deus igual eu. Entendeu? Então, mas assim, há um mal dentro do ser humano que ele não consegue fazer o bem. Né? Porque ele acha que está tirando daqui para colocar ali. E se todo mundo seguisse a aliança que Deus tem, a gente seria bem, não teria guerra, não teria traição, não teria roubo, não teria assassinato, não teria suicídio, não teria todas essas desgraças que a gente vê no mundo. Né? Então, com todas as leis que a gente tem hoje, a gente vê um mundo totalmente caído, destruído, como a gente está vendo, é difícil. E a gente vê que as leis muitas vezes são corrompidas, e a gente fala assim, se todo mundo rouba, então eu não vou pagar o imposto, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então, quando Deus fala que vocês seguirem essa aliança, eu serei seu Deus e vocês serão meu povo, e vocês terão tudo que é bom, no capítulo 11 diz assim, é a mesma coisa para nós hoje em dia. Se nós seguirmos os preceitos de Jesus Cristo, nós teremos paz, longanimidade, temperança, amor, fé, tudo dentro de nós de bom. Ajudaremos nossos amigos, nossos inimigos e assim por diante. Até porque nem teremos inimigos, né? Porque se todo mundo seguir o que Deus pede, ninguém tem inimigo. Porque é um para ser amigo do outro. Um para ajudar o outro. Né? E a gente vê aqui que o povo, Deus fala a Jeremias, que descumpriram com a aliança. E por isso eles vão receber sobre si mesmos os seus pecados. Gente, toda ação tem uma reação. Entendeu? Aquele que trai e é descoberto, destrói a vida dele. Aquele que mente e é descoberto, ninguém acredita mais nele. Aquele que fica falando mal de todo mundo, faz fofoca de todo mundo, ninguém quer ficar perto de uma pessoa dessa. Aquela pessoa que não consegue guardar um segredo para si e conta para todo mundo que acabou de receber, ninguém quer ficar perto de uma pessoa dessa. Então ela traz sobre si mesmo o castigo. A natureza, a lei, é uma lei na terra, gente, entenda. Mesmo que essa lei não seja colocada no papel, mas hoje nós temos a palavra de Deus, que é a lei do Senhor, a própria natureza, ela vai desenvolvendo a sua lei. E através da observação, você observa essa lei. Seja uma pessoa observadora. E aqui ele continua dizendo, e levantaram para si, quebraram a lei e levantaram para si ídolos. E levantaram para si leis. E hoje é o que nós vemos, hoje em dia, dentro das nossas igrejas.
É o que eu sempre coloco, né? Que eu fico na minha mente, debatendo isso na minha mente. Hoje a gente vê o que? Cada um levanta para você uma regra. Se você não está satisfeito com a igreja do fulano e tal, você monta uma igreja para você. E você coloca suas regras na sua igreja. Aí o fulano e tal não concorda com o B que você colocou. E ele quer colocar um C. Mas só que se ele colocar um C, ele não pode ficar dentro da sua igreja. Aí ele sai dali. Porque o centro não é Cristo mais, gente. Quando você coloca o centro em regras, doutrinas, essas coisas assim, o centro não é Jesus Cristo. Porque o centro de Jesus Cristo é o que? Amor, mansidão, fé, é o que eu bem falei no começo. Tendo essas coisas na gente, acabou. Se resume no amor, o apóstolo Paulo fala. A lei inteira se resume no amor. Aí hoje a gente vê pessoas frustradas, pessoas porque acreditou no pastor, porque acreditou o que a igreja falava, e depois foi ver que aquele que falava lá era tudo mentira, e não tinha nada a ver, né? Desculpa pelo barulho aí, né? Que igual eu falei pra vocês, aqui tem uma avenida aqui na frente do escritório e fica esses barulhos. Então acontece, a pessoa se frustra porque ela levanta para elas ídolos. Hoje a gente vê dentro da igreja, voltando ao assunto, aos calvinistas, aos armenianos, aos wesleyanos, aos luteranos, ao reformado, aos neopentecostal, a pentecostal, aos tradicionais, aos quadrangulares, aos assembleianos, ao... Gente, que divisão que é essa? Entendeu? Dá para entender isso? Ao pós-milenista, ao milenista, não sei o quê. Gente, tá tudo dividido, né? Ninguém entende ninguém mais. Porque tiraram o centro, que é Jesus. Porque levantaram para si, eu sou calvinista. Eu acredito na predestinação. Deus escolheu para si os seus eleitos e ponto final. Aí vem os armenianos dizendo, não é assim. Porque Deus não predestinou ninguém para a morte, para o pecado. Deus não predestinou, não escolheu ninguém para ir para o inferno. Deus... E aí vem os reformados, e aí vem fulano e tal, aí vem cada um falando o que quiser. Esqueça todas essas coisas. Né? Eu gosto de estudar isso. Né? Quando eu falo que esqueça, é no sentido que eu estudo, porque eu gosto de comentar isso, gosto de conversar com pessoas que são calvinistas, armenianos, estudam teologia, eu gosto de conversar com essas pessoas, eu gosto de entender o assunto, saber o que ela está falando. Porque para mim falar com alguém, eu tenho que saber o que ela está falando. Eu tenho que entender o que ela está falando. Então, por isso eu estudo essas coisas. Mas o centro da minha vida é Jesus Cristo, gente. Eu estou pouco preocupado, né? Me desculpe o termo aqui, mas eu estou pouco preocupado se Deus escolheu um ou outro para ir para o céu. O que eu sei é que eu vou para o céu. É que eu sou servo de Jesus Cristo. Uns acreditam que nós vamos passar a grande tribulação aqui na terra. Outros acreditam que nós não passaremos daqui na terra. A minha posição sobre isso, eu acredito que Deus tirará a sua igreja daqui. Mas se Deus não tirar a igreja daqui e eu permanecer aqui nessa grande tribulação, como diz em Apocalipse, pouco me importa, porque eu tenho Jesus Cristo no meu coração. É isso que importa, gente. Entenda. Entenda o que eu quero dizer aqui sobre o capítulo 11 de Jeremias? Essa aliança que Jesus Cristo fez com o seu povo, essa aliança que Jesus Cristo fez conosco, é essa aliança que eu estou querendo para você. Não se preocupe. Se Deus escolheu um para o céu, se Deus escolheu outro para o inferno, não tenha isso, não deixa isso minar a sua mente e fazer você ficar preocupado. O que você tem que saber, como o Salomão diz, o que todo homem tem que saber é temer a Deus e seguir os seus preceitos. Se Deus escolheu um para isso, o outro para aquilo, Deus ele tem os seus motivos, Deus é justo e pronto, acabou. Apesar de eu não crer nessa doutrina calvinista, e também não ter totalmente o arminianismo, mas assim, eu não me preocupo se um amigo meu ele é calvinista e fala que Deus deixa, e se ele tiver certo e eu não, o que importa é que eu sou filho de Deus, o que importa é que eu sou servo do Deus vivo, e o que importa é que eu estou pregando a palavra de Deus para que você também chegue ao consenso que todos nós precisamos de Deus, independentemente se Deus escolheu um ou não, ou se Deus depende do homem para guardar a salvação, se o homem perde a salvação, se o homem ganha a salvação, o importante é saber de uma coisa: Deus tem a sua lei, Deus colocou uma lei na terra para que os seres humanos andassem nessa lei, para que eles não se corrompessem entre si mesmos e não destruísse tudo que Deus fez, porque se o homem for largado, como eu sempre falei aqui,
fazer a vontade deles. Imagina se não tivesse polícia. Tava um entrando no terreno do outro, tava um invadindo a casa do outro, um roubando o outro, é uma bagunça só. Então por isso tem as leis. E Deus, ele cria suas leis para que nós, homens, não se destruímos por si próprio. Mas se nós não cumprimos com a lei que é observada pela natureza, por tudo, nós traremos sobre nós consequências. Se eu quiser entrar dentro da empresa hoje e não vou trabalho, ir lá e fazer o que eu quiser, ninguém vai me obrigar a fazer o que eles mandam. Porém, eu serei punido e levarei sobre mim as consequências dos meus atos. Então, por isso que eu ando conforme eles querem, porque eu acredito que para mim é o melhor, eles estão prezando pela minha segurança e pela minha qualidade de vida. Né? Então, eu creio assim. E quem não crê, faz o que quiser, vai ser demitido, vai ser punido e vai receber sobre si as suas próprias atitudes. Né? Coloca a mão na máquina rodando, você vai perder sua mão. O que vai acontecer? Você sem sua mão, o que acontece? Você está sendo punido pelas suas próprias atitudes. Quem colocou lá foi você sabia que não podia colocar. E assim é a lei de Deus, gente. É fácil de entender isso. Deus tem a sua lei na terra. Amai ao próximo. Não minta. Não cobice a mulher do seu próximo. Não minta para o seu próximo. Amai ao seu próximo. Tenha paz. Seja uma pessoa pacificadora. Onde tiver guerra, vai lá e resolve aquela situação. Na paz, não fica brigando com seu amigo. Não discute com fulano. É isso que Deus Jesus quer. E se você não segue isso, é o que vai ter hoje. É briga de arminiano, é briga de presbiteriano com assembleiano, é briga de neopentecostal com pentecostal, é briga para todo lado. Porque tiraram o centro, criaram para si ídolos, criaram para si dogmas. Eu sou fulano de tal, eu sou teólogo tal, eu sou fulano de tal. Então, né, só para nós concluir, aqui no versículo 18, a partir do versículo 18, os da cidade de Anatote conspiraram contra Jeremias, porque Jeremias começou a pregar essa palavra pura e verdadeira. E quando você começa a pregar a palavra pura e verdadeira, muitas pessoas se levantam contra você. Quem é você? Cadê seus cursos teológicos? Que base bíblica você tem? Quem que é o seu pastor? Porque, sabe, quando você começa a pregar a palavra verdadeira, que o centro é Jesus Cristo, que se você fizer a vontade de Deus é isso, aquilo, não tem todos esses negócios que colocam por aí, fazendo servidão para vocês, né? Daí acaba toda essa religiosidade, né? Acaba toda essa cultura que pregaram aí de religiosidade, acaba tudo, porque o centro é Jesus Cristo. Aí eles perdem os poderes deles. Aí eles se incomodam com você, comigo, que prega a palavra de Deus verdadeira, que é o quê? Amor, paz, unidade, benignidade, os frutos do Espírito. Crer, o principal de tudo é crer que Deus existe e Ele é Criador dos céus e da terra, e que o seu Filho Jesus Cristo, nascido lá em Nazaré, Ele é o Filho de Deus, e através só dele você consegue a salvação. Então aquele que crê que Deus existe, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e através do seu sangue na cruz nos liberta de todo pecado e seguimos as suas leis, seremos salvos. Agora, se você está assistindo o vídeo e não acredita nisso, meu amigo, amém, eu não vou criticar você, eu não vou condená-lo você, eu não vou fazer nada, eu não vou falar que você é isso, você é aquilo. Cada um segue aquilo que acha que vai ser bom para você. Eu acredito que se a gente seguir as palavras de Deus, a gente tem um mundo melhor. Eu acredito que Deus existe, essa é a minha fé, e eu viverei pela minha fé. Aí conspiraram contra Jeremias e buscaram matar Jeremias. Falaram para Jeremias, pare de pregar e profetizar as coisas desse Deus, porque senão você vai morrer nas nossas mãos. Aí Deus falou, Jeremias, pode ter certeza que eu vou destruir essas pessoas. Então eu falo uma coisa para você, meu querido. A Bíblia fala que não temeia o homem que pode matar o corpo e não dar destino à sua alma, né? Mas temeia a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma para o inferno. Então, através da palavra de Deus, a gente procura pregar a verdade, a sinceridade. Se você acredita ou não, amém, né? Mas só que quando você começa a pregar a verdade, o evangelho puro, genuíno, simples, o evangelho puro, genuíno, simples, as pessoas vão se incomodar e você vai ser perseguido, você vai ser criticado, né? E muitos procurarão ter a sua morte. Mas eu não me preocupo, não, se eu sou criticado e assim por diante, porque eu sei que o meu Deus irá julgar todas as ações da terra. No dia da sua vinda, a ira do Senhor se levantará contra as pessoas que estão matando os filhos de Deus, que estão matando os evangélicos, que estão matando aqueles que creem em Jesus Cristo, os cristãos de verdade, que não pregam para enriquecer-se a si próprio, fazendo dos seus membros como comércio. Então, o capítulo 11 de Jeremias, ele é isso.
Deus fez uma aliança. E se essa aliança for cumprida, teremos paz. Mas se não cumprirmos essa aliança, traremos para nós mesmos o mal. Pelas nossas atitudes. Todas ações têm reação. E se você não cumpre com uma lei, você será punido pela sua desobediência. É simples entender isso. E eu peço a você que medite mais no livro de Jeremias. No canal aí tem mais mensagens sobre Jeremias. E peço a você que nos ajude com o seu comentário, dizendo o que você achou do vídeo, se você achou certo ou não. Cada um pode dar a sua opinião, né? Aqui ninguém está aqui para convencer ninguém, mas sim para falar do amor de Deus. Então eu peço a você que fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E saiba de uma coisa, o Senhor Jesus Cristo, Ele anseia salvar a tua vida. Fique com Deus, e se você ainda não aceita Jesus Cristo, aceite Ele como o seu único e suficiente Salvador. E até o próximo vídeo.